Paz, Senhor, a todos. Meu nome é Robert Godoy, você está no canal Cristão e hoje nós falaremos acerca da santificação. Bem, a partir do momento que uma pessoa aceita Jesus Cristo, ela se torna um salvo. E o salvo ele deve iniciar o processo de teshuvah, isto é, retorno. Quando o pecado entrou no mundo, o pecado separou o homem de Deus e deixou o homem cada vez mais distante de Deus. Quando uma pessoa aceita Cristo Jesus, ela deve regressar, voltar para Deus, cada vez mais para Deus. Isto é, retorno ou restauração. O homem deve se dedicar-se cada vez mais à vontade de Deus e santificar-se, se separar-se cada vez mais para Ele. Para iniciar este assunto, nós vamos ler o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34, que diz: E chamando assim a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Vou repetir aqui uma parte que diz: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Bem, eu gostaria de falar sobre 4 coisas, começando por 3. Negar, tomar e seguir. Negar-se a si mesmo é negar as suas próprias vontades. Quando nós seguimos a Cristo, nós devemos viver conforme a vontade dele, seja em toda a nossa maneira de viver, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Aquilo que nós comemos, aquilo que nós bebemos, a maneira como nos vestimos, a maneira como falamos, pensamos, o que vemos e o que deixamos de ver. Tudo deve ser de acordo com a vontade de Deus. Não mais nós vivemos, mas Cristo vive em nós. Então nós temos que estar atento a isso. Temos que estar disposto a negar a nós mesmos. Este é o objetivo do cristão. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Não dá para ir após Cristo sem negar as suas próprias vontades, pois a nossa vontade vai contra a vontade de Cristo e precisamos negar-se a nós mesmos em tudo. E continua: negue-se a si mesmo, tome sua cruz. Bem, tomar a cruz é uma coisa muito mal compreendida. Muitos pensam que negar a cruz é sofrimento. Se o indivíduo sofre, ele está carregando a sua cruz. Não, tomar a cruz não é sofrimento. Tomar a cruz é cumprir a missão, cumprir o seu chamado. Jesus Cristo, ele não começou a carregar a cruz na Via Crucis. Jesus Cristo ele começou a carregar a cruz quando ele encarnou. Desde aquele momento ele se humilhou a si mesmo, assumindo a forma de homem. Ele se abdicou da glória que ele tinha. Ele se abdicou de todo o conforto que ele tinha para cumprir o seu ministério, para cumprir o seu chamado. Ele veio nos salvar e para isso ele renunciou muitas coisas. A partir do momento que Cristo se encarna, ele já está carregando essa cruz. A cruz de madeira, a cruz na qual Cristo foi crucificado, foi apenas o ápice da história de Cristo. Mas na verdade, o chamado de Cristo, a missão de Cristo já estava sendo cumprida desde o momento em que ele encarnou. Portanto, o meu e o seu chamado, ele é cumprido quando nós cumprimos a vontade de Deus, cumprimos aquilo que Deus tem para nós. Não é quando sofremos. Tem pessoas que vão sofrer a vida inteira, vão morrer e vão para o inferno. Porque não é o sofrimento que Deus espera de nós. Deus espera de nós que cumpramos o nosso ministério. Aquilo que Ele tem para nós. Obviamente que no exercício do ministério, no cumprimento do chamado, haverá sofrimento. A cruz, ela não é sofrimento. A cruz, ela contém sofrimento. Isto é, a minha cruz, a sua cruz, ela contém sofrimento. Ela não é sofrimento. Muitos podem sofrer a vida inteira, morrer e não terem feito nada de positivo. Não terem cumprido a sua missão. Então vale deixar claro, cruz é chamado, cruz é missão, cruz é ministério. Carregar a cruz é cumprir a nossa missão. O outro ponto é negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. Bem, muitos não estão seguindo a Jesus, estão seguindo a grupos religiosos, denominações. Existem pessoas que estavam sedentas, a ponto de morrer de sede. Encontraram ali uma torneira, beberam água daquela torneira,
e acharam que estão vivas graças à torneira. O que me deu vida foi a torneira, quando na verdade isto é um grande erro. Se você estava sedento, o que te deu vida foi a água, e não a torneira. Bem, a água ela pode estar presente numa torneira, mas ela pode estar presente num rio, ela pode estar presente num lago, ela pode estar presente numa mina, ou pode ser água da chuva. O que te salvou e o que te mantém vivo é a água e não a torneira. Existem pessoas que viveram uma obra maravilhosa, e de fato foi uma obra maravilhosa. Eram viciadas e largaram o vício, tinham doenças e foram curadas, foram libertas de inúmeras formas e maneiras, numa denominação, em um grupo religioso. E elas confundem a obra que Deus fez com o grupo. Elas transferem para o grupo religioso, para a denominação, uma obra que é de Cristo. Aquela transformação não foi o grupo que fez, foi Deus que fez na vida dela. Escute, Deus pode te encontrar em um buraco. E Ele pode falar com você em um buraco. E Ele pode te salvar em um buraco. Deus pode te encontrar em qualquer lugar. Não significa que Ele queira que você fique em qualquer lugar. Significa que Ele pode te encontrar em qualquer lugar e te salvar em qualquer lugar, porque Ele é Deus. Não significa que Ele queira que você fique ali e permaneça ali. Bem, certa vez Elias estava muito deprimido e ele foi para uma caverna. E Deus perguntou: o que fazes aqui, Elias? Note que Deus não perguntou: o que fazes aí, Elias? Deus perguntou: o que fazes aqui? Porque Deus estava com Elias, mesmo ele estando em uma caverna. Mas Deus não queria que Elias ficasse na caverna. Deus queria que Elias saísse dali. Bem, talvez você tenha tido um encontro com Deus em uma denominação e viveu uma obra linda e maravilhosa. Mas de repente você se deu conta que aquela denominação está pregando caneta ungida, chaveirinho ungido, cajadinho de Abraão, cajadinho de Moisés, e tudo isso junto com um envelopinho. Você participa da campanha de 7 dias, geralmente é isso, uma campanha de 7 dias. Você traz o seu envelopinho, a sua oferta de sacrifício, a sua oferta de amor, enche de dinheirinho aqui. Tem que ser com dinheirinho, porque se não tiver dinheirinho, não funciona a simpatia. E assim sendo, se você fizer isso, participar dos 7 dias da campainha, se você trouxer a sua ofertinha, o seu sacrifíciozinho, aí então, meu irmão, Deus vai fazer aquilo que você quer. Aí existem campanha da causa impossível, campanha restauração dos sonhos, campanha... Enfim, 1001 maneiras de fazer com que Deus faça aquilo que você quer que Ele faça. Não é você se submetendo à vontade de Deus. É você dando um jeitinho para que Deus se submeta à sua vontade. Ou seja, eu faço uma campanha de 7 dias para Deus abrir essa porta para mim, para Deus me dar aquilo, para Deus fazer isso. Vou 7 dias. Trago o envelopinho com a oferta para o mercenário ou missionário. Faço tudo isso. E ao final desses 7 dias, ao final da minha campainha, então eu consigo o que eu quero. O cajadinho de Abraão, a canetinha mágica, o chaveirinho, uma miniatura da Arca de Noé, uma miniatura da Arca da Aliança, qualquer bugiganga. Ou seja, são maneiras de entreter crianças. Sabe criança quando está chorando? Você dá para ela um chocalhinho para ela ficar balançando e ela fica ali entretida com aquele chocalho e para de dar trabalho. Muitas religiões, grupos religiosos são isso. Eles compram ali bugigangas para dar para as crianças. E eles dão aquelas bugigangas e as crianças vão ali participando das campanhas, trazendo seus envelopes com dinheiro e na cabeça conseguindo aquilo que elas querem. Bem, estas pessoas não estão seguindo a Cristo. Elas estão seguindo sua própria carne, sua própria vontade, seus próprios prazeres. O apóstolo Paulo falou algo sobre isso em 2 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 1, diz: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, enches a tempo, a fora de tempo, redargas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, seus desejos desenfreados, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre
as aflições. Faze a obra de um evangelista. Cumpre o teu ministério, cumpre o teu chamado. Isto é, nos últimos tempos aconteceria isto mesmo. As pessoas, não só haveria falso profeta, como haveriam pessoas desejando falsos profetas. Porque as pessoas não têm compromisso com a palavra. As pessoas, elas querem facilidades. E as pessoas querem campanhas, formas rápidas de alcançar os seus objetivos. Então, elas buscam esse tipo de pessoa. As pessoas de hoje, elas não têm problema nenhum em dar dinheiro. Elas dão dinheiro. Contanto que você não me exija nada, contanto que você não me cobre nada, não me cobre renúncia, não me cobre santificação. Se você só quer dinheiro, não tem problema, eu te dou dinheiro. Aí vem lá o lobo, ele não está nem aí para as ovelhas. Ele fala o que você quer ouvir desde que você dê dinheiro. E você dá dinheiro desde que ele fale o que você quer ouvir. Então existe uma troca bem feita. Eu não quero ouvir a palavra. Eu só quero ouvir o que eu quero. E o outro, eu também não quero pregar a palavra. Eu só quero dinheiro. Então você me dá o dinheiro, eu te dou o que você quer. E existe essa troca. E as pessoas não seguem a Cristo. As pessoas seguem a religiões, a grupos religiosos, a denominações. Bem, mas isto não vai te levar a lugar nenhum. Santificação, ela passa por isso. Negar-se a si mesmo. Tomar a sua cruz. Negar a si mesmo é renunciar às suas próprias vontades. Tomar a sua cruz, cumprir o teu chamado. E seguir a Jesus. Não é seguir a grupos religiosos, não é seguir a denominações, é seguir a Cristo Jesus. E talvez você precise fazer isto. Mas para fazer isto, existe o número 1. Eu falei de 3, mas existe um que vem antes desses 3. E o primeiro ponto é, se alguém quiser vir após mim. O primeiro ponto é querer. Você precisa querer. E você quer? Você quer se santificar? Se alguém quiser vir após mim, você quer ir após Cristo? Tem muita gente nos grupos religiosos como se estivesse buscando a Deus sem querer. Elas estão ali por um clube social, elas estão ali por vários motivos, talvez por cargos, né? Porque às vezes a pessoa tem uma baixa autoestima, chega num grupo religioso, ela recebe a denominação de coordenador disso, presidente, secretário, tesoureiro. Isso agrada muito o ego. Então as pessoas recebem cargos e elas passam a ser importantes por esses cargos. Então, seguir a Jesus não tem nada a ver com isso. Tem a ver, primeiramente, com querer. Você quer? Tem que querer. E querer o quê? Querer negar-se a si mesmo. Querer tomar a sua cruz. E querer seguir a Jesus. Tem que querer. Talvez quando você entrou na fé, você tinha um conhecimento X. De hoje teu conhecimento aumentou. E a quem muito é dado, muito será cobrado. A vereda justa é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Você tem andado conforme a luz que você tem? Quando o sol nasce, logo de manhã, e a gente sai num campo aberto, o sol batendo em nós, ele projeta uma sombra. Mas quando você sai ao meio-dia, você olha em volta de você, não há sombra nenhuma, que o sol está no seu ponto máximo. Bem, a vereda justa é como a luz da aurora, o seu entendimento cresceu. Seu entendimento certamente deve ter crescido. E se seu entendimento cresceu, o que falta para você tomar atitudes? Atitudes. É necessário tomar atitudes. Tem pessoas que comem, e você não sabe para onde vai tudo aquilo. Está escrito, Judas, versículo 12, que existem nuvens sem água, levadas pelo vento de uma para outra parte. Mas quem são essas nuvens sem água? O apóstolo diz que existem pessoas que aprendem sempre, sem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Você já viu pessoas que estão sempre aprendendo e nunca chegam em lugar nenhum? Essas pessoas que aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade, são essas nuvens sem águas, carregadas pelo vento de uma para outra parte. Porque aprender sempre, sem nunca chegar ao conhecimento da verdade, é nunca tomar uma decisão, é nunca tomar uma atitude. É só comer e nunca fazer digestão. Bem, em um determinado momento da vida, não adianta nos dar livros, porque nós não sabemos ler. Existe um conhecimento que, embora
como um livro. Embora ele tenha sido muito bem escrito, embora um livro não contenha erros, embora um livro esteja com uma gramática adequada, não adianta você dar para uma pessoa que não sabe ler. Existem determinados conhecimentos que ele depende de uma certa vivência. Não adianta eu passar para uma pessoa que não tem vivência, porque ela não vai entender. Mas existe a pessoa que já tem a vivência. Então eu passo o conhecimento, eu passo aquele conhecimento. Mas o conhecimento, assim como a comida, ele leva um tempo para ser digerido. Então é preciso que a pessoa venha digerir aquele conhecimento, assimilar, entender. Agora, se ela já tem vivência, e se ela já teve tempo de digerir, o que falta para praticar? Muitas vezes falta isso, falta o querer. Se alguém quiser vir após mim, talvez falte para você o querer. Você precisa querer mais. Querer entregar a sua vida para Deus, querer praticar e não só ouvir. Querer tomar atitude e deixar as criancices. Não ficar aqui em fábulas, como está escrito. Muitos se entregam a fábulas. Não ficar em fábulas, mas entregar sua vida de fato a Deus. Se você, em primeiro lugar, querer, depois negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus, aí então você estará no caminho, no processo de santificação. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. E que Deus te abençoe.